Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Eis o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a perguntar-lhe: quem és tu? Ele confessou a verdade e não a negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Eles perguntaram-lhe: quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és, pois, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse-lhes ele: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus. Interrogaram-no, dizendo: como batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo em água, mas no meio de vós está quem não conheceis. Este é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas passaram-se em Betânia, do lado do além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, algumas coisas para nós conversarmos hoje. Em primeiro lugar, tá? Essa leitura do Evangelho, ela tem um pedação no meio dela, que por algum motivo não está na leitura da missa de hoje. Tá? Nós lemos versículo 6, versículo 7, e depois nós pulamos para o versículo 19. Tá? Só que assim, entre o versículo 7 e o versículo 19, tem ali coisas belíssimas. Nós perdemos, então, na leitura do Evangelho dessa semana, quase que praticamente a totalidade do prólogo de São João, que é o que a gente chama, como a gente chama esse início do Evangelho, que nos fala justamente da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E isso, de alguma forma, talvez seja intencional, porque talvez alimente em nós uma certa expectativa por essa leitura, né? Essa sensação de que há algo faltando, né? De que há algo que deveria estar aqui, mas não está. E essa é precisamente a sensação que nós temos que ter com o próprio Cristo na nossa vida. E nós esperamos o dia do Natal, que será semana que vem já, próximo domingo já é Natal, onde nós sim leremos o prólogo de São João inteiro. Né? Então isso é uma pequena curiosidade litúrgica, né? Que eu não sei se de fato tem essa intenção, se de fato tem essa intencionalidade aí da parte de quem organizou essas leituras e etc. Mas que nós encontramos um certo sentido, né? Porque a liturgia ela é viva, né? E a liturgia, até aquilo que é omitido na liturgia, se nós paramos para pensar a respeito, muitas vezes nos fala do sentido do dia que nós estamos vivendo, do sentido do tempo que nós estamos vivendo. E uma coisa interessante que nós temos que pensar com relação ao sentido do tempo que nós estamos vivendo é que o Advento, normalmente é composto de 4 domingos. Nós estamos no terceiro domingo, domingo da alegria,
um domingo Gaudete, que o pessoal fala, que é o domingo do alegrai-vos, Gaudete, alegrai-vos. E depois ainda haveria mais um domingo do Advento, mais um domingo em que retornaríamos ao clima penitencial enquanto esperamos pela vinda do Senhor. Só que, por obra da providência, Deus quis que o Advento este ano fosse mais curto. Por quê? Porque próximo final de semana já é dia 24, já é dia 25, já estaremos ali no Natal. Então, nós não encerramos o Advento aqui, porque o domingo é o primeiro dia da semana, não o último, mas nós encerramos os domingos do Advento. Nós abrimos aqui a última semana do Advento justamente com o domingo da alegria. E nós temos que pensar a respeito do que é o domingo da alegria. Nós temos que pensar a respeito de que alegria é essa da qual nos fala a liturgia hoje. Por quê? Porque existem muitos tipos de alegria. Existem diferentes formas de se alegrar. Pensem, né? Existe a alegria dos bêbados, existe a alegria de uma criança correndo aí pela rua, brincando. Existe a alegria da criança no colo da mãe, bem aconchegada, bem segura. Existe a alegria dos filósofos. Existem vários tipos de alegria, existem várias formas que as pessoas, e vocês sabem disso porque vocês certamente já experimentaram diferentes tipos de alegria, existem várias formas pelas quais nós experimentamos a alegria. Então, se nós vamos utilizar aí nossa mente racional, imagem e semelhança de Deus, e nós vamos pensar sobre o dia de hoje, nós temos que nos colocar a seguinte questão: que alegria é essa? Que tipo de alegria é a alegria do domingo de hoje? Porque existem alegrias que são compatíveis com as alegrias do Evangelho. Existem alegrias que são compatíveis com o Cristo. E existem alegrias que não são. Existem alegrias que nos separam de Deus. Existem. E são muitas. Tá? Então, o Evangelho nos propõe a pessoa de João Batista, sendo confundido com o Cristo. Tá? As pessoas vêm até João e elas olham para ele, e veem ele batizando e veem ele pregando, e as pessoas confundem João por aquele que ele vai anunciar. Claro, João não diz eu sou o Cristo. João não diz eu sou o Messias. João diz eu não sou aquele que vocês estão esperando. Não sou. Agora, quando nós fazemos a mesma coisa, quando nós nos confundimos e nós procuramos nas coisas criadas a nossa alegria, quando nós procuramos a nossa alegria nas outras pessoas, quando nós procuramos a nossa alegria nos prazeres, na boa comida, na boa bebida, quando nós procuramos a nossa alegria no descanso, quando nós procuramos a nossa alegria no trabalho, quando nós procuramos a nossa alegria no dinheiro, quando nós procuramos a nossa alegria até mesmo na nossa família, estas coisas não viram para nós e dizem eu não sou o Cristo. Não.
essas coisas aceitam com absoluta tranquilidade ocuparem o lugar de Cristo na nossa vida. Aceitam. Aceitam e nós não percebemos que elas fazem isso. Não percebemos. Então, você tem aí pessoas que vivem uma vida inteira e uma vida boa, uma vida honesta, em que tudo o que elas fazem para o bem da família, para sustentar a família, para dar conforto para a família, para juntar uma herança para a família, para ter patrimônio para a família. Isso não é mal. Agora, os pagãos também fazem isso. Fazem isso também os muçulmanos, fazem isso também os judeus, faziam isso os romanos, faziam isso os gregos, faziam isso as tribos aborígenes da Austrália, faziam isso os Maori, os índios da Amazônia, todo mundo quer fazer isso. Então, assim, uma vida inteira dedicada ao cuidado da família não é mal. Mas não é uma vida cristã. Por quê? Porque uma vida cristã é uma vida centrada em Deus. E é claro, você pode, como cristão, passar a sua vida inteira querendo cuidar da sua família. Isso é bom e isso é louvável. Mas isso deve ser feito por amor a Deus. Por amor a Deus. E não por um amor humano, por um amor sensível. Sensível de sentimento. Quando eu digo um amor sensível, não quer dizer um amor fresco. Não é isso. É um amor de sentimento. Um amor de sentimento é um amor sensível. Então, às vezes acontece na nossa vida esse tipo de problema, Uma coisa que não deveria ocupar o lugar de Deus, passa a ocupar o lugar de Deus. E essa coisa começa a ser a fonte da nossa alegria. E esse é um caminho muito curto, e muito direto e muito fácil para a condenação eterna, para o inferno. E aí você me pergunta, mas Diácono Rodrigo, a pessoa que passou a vida inteira cuidando da família, sendo honesto, um cidadão de bem, ele pode se condenar? Eu digo, pode. Talvez não se condene, talvez não se condene. Não estou condenando ninguém ao inferno, talvez o cara se salve. Deus é misericordioso. Mas eu não estou brincando de apostas com vocês aqui. Eu não estou brincando, eu não estou fazendo um jogo de probabilidades com relação à salvação das almas das pessoas aqui. Nós estamos conversando sobre coisas muito sérias. Para tentar de novo. Então eu digo, é perfeitamente possível que essa pessoa se condene. Eu não tenho como saber, eu não conheço o coração dela. Eu não conheço as intenções reais dela, eu não conheço a consciência dessa pessoa. Não conheço. Nem ninguém que tá vendo esse vídeo consegue penetrar na consciência do outro e ver isso. Não dá. Mas se a gente analisa uma vida vivida inteiramente para algo que não é Deus, uma vida que em tudo se assemelha a uma vida que qualquer pagão poderia viver, qualquer pagão bonzinho poderia viver, bem, é uma vida de uma pessoa que pode muito bem se condenar ao inferno. Então você vê aí uma vida inteira de felicidade, de alegria sensível, uma vida de bons costumes, uma vida de uma pessoa boazinha, que termina onde? No colo do capeta. Por quê? Porque é uma pessoa que não vivia para Cristo. Porque é uma pessoa que
fez o que tentaram fazer. Ela tentou, ela cometeu o erro que João não permitiu que as pessoas aqui cometessem com relação a ele. Ela confundiu uma coisa boa, uma coisa justa, uma coisa honesta com Deus. E aí ela pegou essa coisa boa e construiu sua vida inteira ao redor disso, mas se esqueceu de que isso não é Deus. Veja, Deus não nos chama a ter vidas de gente boazinha. Deus não nos chama a ser educadinhos, a ser bonzinhos. Não é isso que Deus nos chama. Deus nos chama a viver inteiramente para Ele. A colocar toda a nossa vida ao redor dele, na mão dele, a fazer tudo o que nós fazemos por amor a Ele. A acordar de manhã cedo, por quê? Por amor a Deus. A amar a sua esposa, a amar os seus filhos, a servir o seu marido e a amá-lo. Por quê? Por amor a Deus. A ir para o trabalho. Por quê? Por amor a Deus. A voltar para casa cansado. E ter paciência com a sua família. Por quê? Por amor a Deus. A dobrar o joelho no chão e rezar por 1 hora, sem querer, sem ter nenhum prazer com aquilo. Por quê? Por amor a Deus. Essa é a nossa salvação. Esse é o caminho da verdadeira alegria. É aí que nós construiremos uma vida de alegria verdadeira. De uma alegria que não é a alegria dos pagãos, que não é uma alegria animal, mas é uma alegria verdadeira. Uma alegria que não vai ter fim. Por quê? Porque essa alegria que nós vamos experimentar aqui, nessa vida, se construirmos a nossa vida totalmente em Deus, totalmente, sem exceção, não é uma alegria do mundo, não é uma alegria da terra, não é uma alegria nem que o mundo possa entender. É uma alegria que é um anúncio, é uma sombra, é uma imagem, é um prenúncio da alegria do céu. E é dessa alegria que nos fala o domingo de hoje, o terceiro domingo do Advento. Por que que nós nos alegramos hoje? Nós nos alegramos hoje porque Deus está vindo nos salvar. Nós nos alegramos hoje porque Deus está vindo para nascer por nós, para morrer por nós, para dar com seu sangue pagar as contas de nossos pecados. Nós estamos alegres porque uma criança está nascendo para ser assassinada. E esta criança é o próprio Deus, que nasce para morrer voluntariamente. O bom por nós que somos maus. A nossa alegria, que é anunciada hoje pela liturgia, não é uma alegria que o mundo entende, meus irmãos e minhas irmãs. Não é uma alegria da pessoa que está em casa tranquila, descansada e confortável, numa vida mansa. Não é essa alegria que o Evangelho nos anuncia. Porque o Evangelho nos anuncia uma alegria que só é compreendida, e isso eu remeto à segunda leitura da carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, que só é compreendida por aquele que ora sem cessar, por aquele que reza, por aquele que está em guerra com as suas paixões, que está em guerra contra os seus vícios, que está em guerra contra a sua maldade, e aí vai devagar, por ação de Deus, se tornando capaz de perceber as coisas de Deus.
e de amar as coisas de Deus e de alegrar-se como Deus quer que ele se alegre, com uma alegria sobrenatural. Porque, veja, todas as alegrias que o mundo tem para nos oferecer, né, ou seja, a alegria da honra, a alegria do trabalho, a alegria do sucesso, a alegria do bem-estar físico, a alegria da saúde, a alegria do amor humano, a alegria da família, a alegria das próprias sabedoria, dos estudos, todas as alegrias que o mundo tem a nos oferecer, o mundo sempre teve a nos oferecer. Todas essas alegrias que eu acabei de falar eram perfeitamente possíveis antes de Cristo. E eram perfeitamente possíveis, inclusive aos povos pagãos que não estavam em aliança com Deus. E todas essas alegrias que eu acabei de falar são perfeitamente possíveis para pessoas más. Agora, é essa a alegria do cristão? Ou a alegria do cristão é uma alegria separada por Deus só para o cristão? A alegria do cristão é uma alegria que Deus fez, que Deus prepara para ele, somente para ele, e que só se torna possível na pessoa do Cristo. É a segunda. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Cristo é a nossa alegria. E Cristo, em sua própria vida e na vida dos seus santos, nos ensina como viver e como buscar esta alegria e como permitir que Ele realize em nós essa alegria. E como é isso? Por meio da cruz. Per crucem ad lucem. Pela cruz até a luz. Percebam, peguem a vida de qualquer santo. Qualquer santo. O próprio Cristo, a Virgem Maria, São José, São João Batista, os santos de devoção de vocês, São Francisco, Santa Rita de Cássia, Santa Rosa de Lima, os pastorinhos de Fátima. O menino lá que as pessoas gostam hoje em dia, que está famoso, o Carlo Acuti, qualquer santo. Qual é a nota, as duas notas, que marcam a vida de todos esses santos? O amor a Deus, da onde vem a alegria, e a cruz. Sofrimentos terríveis. Terríveis. Autoimpostos e, depois, impostos a eles por Deus. Eu estava navegando na internet, olhando o Instagram, não lembro quanto tempo, faz uns dias aí. E passou ali uma frase de algum santo, não me lembro qual era algum santo do catolicismo oriental. E ele dizia o seguinte, ele dizia: vocês sabem por que os santos sofrem tanto? Os santos sofrem tanto porque se Deus permitisse aqueles que ele realmente ama, aqueles que ele mais ama, se Deus permitisse a eles alegrias no mundo, alegrias mundanas, e uma abundância de prazeres no mundo, eles iriam se confundir. Eles iriam botar os olhos deles nas realidades criadas e não nas realidades eternas. Eles iriam achar que eles podem ser felizes com as coisas do mundo. Então, o que Deus faz? Deus tira as alegrias mundanas do santo. Deus tira os confortos terrenos. Por quê?
Porque o santo, sem esses confortos terrenos, será obrigado a olhar para Deus, para as coisas que realmente importam, para o Cristo, para a Santíssima Virgem, para onde ele pode realmente encontrar alegria sem fim, interminável, maior, mais bela, mais doce do que qualquer coisa que o mundo tem a oferecer. Mas, para chegar nessa doce alegria, é necessário passar pela tribulação, pela dor, pela cruz. Para chegar nesse momento em que Deus vai agir, e que junto com essa ação de Deus virão grandes consolações, é necessário que nós façamos violência a nós mesmos voluntariamente. Que nós causemos a nós mesmos que nós arranquemos de nós mesmos estes consolos mundanos, estes consolos temporais, estes consolos mentirosos. Tá? Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Né? É o que nós chamamos em teologia espiritual das purificações ativas, para que depois cheguemos a um outro estágio, que se dá início às purificações passivas. Ou seja, onde Deus age em nós. Eu já estou me estendendo um pouco demais, mas ainda na nota da alegria do mundo, e porque nós não devemos nos deixar enganar por ela, eu gostaria de comentar uma sentença dos santos, que não é dogma, mas é uma coisa bem estabelecida, né? Porque há várias passagens do Evangelho, eu não separei quais, porque eu não tinha me planejado, eu não tinha pensado em falar isso, a ideia me veio agora. Há várias passagens do Evangelho em que Cristo diz: fulano já recebeu a sua recompensa, já recebeu a sua recompensa. Né? Falando daqueles que aparentemente serão condenados, daqueles que têm vidas muito confortáveis, etc. Como é que os santos entendem isso? Né? Como é que eles consideram esta afirmação? Da seguinte forma: Deus é tão justo e tão bom que ele olha para a vida de uma pessoa, que está fora do tempo, que conhece o passado, o presente e o futuro, e ele vê que aquela pessoa está indo rapidamente rumo ao inferno, e ele fala: bem, né? Poxa vida, esse infeliz aqui, ele vai passar a eternidade inteira queimando no fogo do inferno. Não vai ver o meu rosto, não vai provar das alegrias que eu tenho para dar, não vai. Por escolha dele. Ele, assim, cada vez que eu tento conversar com ele, ele desliga o telefone na minha cara. Ele repetidas vezes diz não a todos os meus esforços de trazê-lo para o meu amor. Então, Deus vê, bem, vamos ser justos aqui. Então, as boas ações que esse infeliz teve durante a sua vida, Deus começa a retribuí-lo em vida. Porque é justo. Toda boa ação merece uma recompensa. Se a recompensa não vai ser eterna, é justo que seja aqui. Então, uma coisa para vocês pensarem. Se a sua vida é muito confortável, se a sua vida é muito fácil, se a sua vida é muito prazerosa, se a sua vida é muito tranquila, se a sua vida é muito alegre, num sentido humano, num sentido pagão, né? Pensem. Né? Se não há o risco de você estar sendo recompensado pelas boas obras que você fez em vida, porque a sua vida está tão distante dos caminhos de Deus que não haverão alegrias eternas.
E se isso te aperta o coração, se isso te causa medo, lembre-se do que diz no livro da sabedoria. O temor de Deus é o início da sabedoria. E se você percebeu agora que você vive uma vida de alegrias mundanas e não uma vida endereçada às alegrias eternas, dê graças a Deus, pois ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo de converter o seu coração, de preparar os caminhos do Senhor no seu coração e de se abrir para as verdadeiras alegrias. As alegrias do céu. As alegrias que a traça não come, que o tempo não estraga, que a ferrugem não enferruja. As verdadeiras alegrias. Ainda há tempo. E tudo o que você precisa é de um dia, de um sim, bem dado, com todo o seu coração, e uma decisão firme e inabalável de amar a Deus sobre todas as coisas, custe o que custar. De desprezar a si mesmo para amar a Deus. Porque não se serve dois senhores. E, como nos ensina São Tiago na carta, todo aquele que tenta ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, alegrai-vos no Senhor, mas alegrai-vos no Senhor, pois só Ele é motivo justo e digno da nossa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.